Olá, como vão vocês? Eu sou Nilza, advogada especialista no direito na saúde. Estou aqui no segundo episódio da nossa série sobre saúde holística com a minha colega Sandra Consalter Uib, uma arquiteta que tem um olhar holístico para o bem-estar das pessoas e do ambiente. Então nós vamos hoje bater um papo com ela para entender melhor como é que a arquitetura contribui para a saúde das pessoas. Então veja, Sandra, hoje o SUS, Sistema Público de Saúde, ele oferece uma série de terapias alternativas. Entre elas, ele oferece a fisioterapia, a cromoterapia, a cronoterapia, que é o trabalho com águas termais, oferece a terapia antropofósica, ele também ele oferece a acupuntura, né, um trabalho com pedras, com animais. E então eu vejo que esse tipo de terapia alternativa é um grande ganho, porque havia todo um preconceito com essas terapias e hoje o próprio SUS incorpora como um atendimento para a população e que eu vejo que a população tem muito a ganhar com isto. Eu gostaria que você me dissesse como é que nós podemos usar a arquitetura aliado a essas terapias alternativas que estão aí à disposição da população para que as pessoas possam envelhecer com saúde, com bem-estar, com qualidade e assim retardando até ou evitando as doenças senis. Nilza, em primeiro lugar, nós profissionais da área de arquitetura temos que olhar os espaços e as pessoas com muito respeito. Primeira coisa, a gente para poder fazer um projeto de locais de atendimento de todas essas terapias que você está dizendo, a gente precisa entender muito bem o funcionamento desses espaços, porque cada uma delas exige tem uma especialidade, algumas coisas específicas. Bom, a gente, para criar um espaço e através do entendimento, a gente tem que respeitar quem vai frequentar. Então, é o doente, é um deficiente, é um idoso. E isso tudo, nenhum espaço pode gerar impedimento de acesso. Então a gente já está dizendo acessibilidade. Cuidado com rampa, dimensionamento de cadeira, dimensionamento de portas, dimensionamento de corredores. A nossa legislação sanitária ela é boa em relação a isso. Nós profissionais que estamos atuando na área temos que estar mais atentos ainda, porque a legislação traz o mínimo necessário. E o que a gente tem que fazer? Além do mínimo necessário. Então, criar espaços que realmente recebam todo tipo de clientela com conforto, com respeito e com beleza. Entendi. Que interessante, né, Sandra? Eu tenho observado que quando você entra num espaço físico que tem uma cor alegre, tem rampa, uma porta aberta, as pessoas se sentem acolhidas. Essa é a intenção da arquitetura, dar esse sentimento de acolhimento? Exatamente. Além do acolhimento, ele se sente confortável. Entendi. Ele tem que se sentir nunca reprimido e nem muito observado. Porque a questão de ter muitos olhos em cima do doente ou do paciente, ele pode se sentir um pouco inibido. Então, ele tem que se sentir à vontade. Dentro dos espaços, hoje a maioria dos locais tem lugar para criança, um atendimento para criança, que é importante. A criança é diferente do idoso e ele precisa eu estou dizendo duas extremidades, porque são duas extremidades importantes no momento no nosso país, no nosso convívio e precisam de atenções diferentes. O espaço que você projeta para uma criança é diferente do espaço que você projeta para um idoso. O da meia-idade, ou que seja, a gente transita bem, mas sempre com muito respeito, se nós não tivermos nenhuma comorbidade, nenhuma deficiência, nada disso. Então a gente transita. Cor é fundamental. Existem cores que, na teoria, são direcionadas para algumas áreas. Ou não, por exemplo, vermelho a gente tenta não usar para a área da saúde, porque ele remete a sangue, papapá. Laranja a gente usa para a área da alimentação, que fomenta fome. Então, cores quentes são importantes serem usadas, mas que também não altere o seu estado de bem-estar. Tem cores tão intensas que elas aceleram a tua pulsação. Então, num quarto de dormir, você não deve usar vermelho. Então, você já pensou num hospital, dentro de um ambiente hospitalar, um dormitório, você usar alguma coisa que vai te deixar sempre em alerta? Isso não é bom, isso não é interessante. Então, o estudo das cores é fundamental. Por isso que nós, profissionais, temos que ter
um olhar holístico, realmente. Nós podemos não sermos especialistas em cada item do espaço, mas nós precisamos dominar todos os itens. Iluminação, cor, ventilação, ergonomia é fundamental. Não é só o belo pelo belo. É beleza e função. Forma e função, elas têm que estar associadas, jamais desassociadas. Então é assim que a gente pode contribuir com os hospitais. É muito interessante esta fala da Sandra, porque hoje nós temos uma classificação diferente da idade, né? Os velhos já não são mais velhos, nós temos uma expectativa de vida muito maior, segundo o IBGE. Os homens devem viver entre 90 anos, mais ou menos. E essa geração nova que está chegando aí, Sandra, vai viver mais de 100 anos. Hoje nós temos os velhos, que é aqueles que estão na faixa dos 60, 70, os novos velhos, os velhos de 70, 80 e os velhos a partir de 80. Então veja, já são 3 classificações. Então a gente observa que se essas pessoas forem utilizar essas terapias do SUS e também tiverem uma preocupação com o seu bem-estar, ter na sua casa a sua acessibilidade, provavelmente vai retardar a doença senil, né, Sandra? O que a gente percebe. Mas eu concordo com a Sandra com relação ao ambiente. Você vai hoje a um posto de saúde, um pronto atendimento, as cores são verde claras, azul clara, tem rampa, tem barra. Então é muito interessante a gente observar essa acessibilidade. Já é um olhar holístico do próprio governo, né? Certo. Mas eu gostaria de colocar para você, Sandra, que essas terapias alternativas, elas estão à disposição da população. E se você não as tem na sua cidade, deve procurar o vereador do qual você votou e exigir dele que faça um movimento junto ao governo da sua cidade, ao seu governo municipal, ao prefeito, e exija a inclusão dessas terapias, porque não é favor. É um direito da população, Sandra. E se é um direito, você não concorda? Se você quer ter bem-estar, por que você vai atrás e pagar se você tem direito a isso público? Se nós pagamos os nossos tributos, nós temos direito ao serviço de qualidade de saúde. Você não concorda? Concordo perfeitamente, é isso mesmo. Então, é muito interessante a gente observar que a população está mais atenta, Sandra. Eu tenho observado que, às vezes, as pessoas entram até em determinados lugares e elas reclamam, aqui não tem rampa, então já há sabe exigir os seus olhar direitos. Voltado para isso, Exato, não é verdade? Exato. É isso mesmo, e pedem, e a lei diz, nada que possa gerar constrangimento. Entendi. Os espaços não podem gerar constrangimento. Entendi. Então agora nós vamos dar por encerrado esse episódio e no terceiro episódio vamos falar do bem-estar que a população passou a ter após a pandemia. Muito obrigada.